Olá, meus amores, bons dias! Olha, nós aqui de novo, juntinhos, para mais um momento literário. Olha, a gente vai ler o capítulo do nosso momento literário de hoje e vou postar um pouquinho mais cedo para que vocês possam se deliciar com a escuta antes da nossa aula ao vivo. Tá combinado assim? Então vamos para a leitura. Olha, a gente já conhece o Jean Valjean, a gente já conhece a Cosette e a Fantine, a gente já conhece os Thénardier, acreditamos que todos eles vão fazer parte da história. A gente já sabe que o Jean modificou completamente a vida, Nossa, a vida de Jean deu uma reviravolta magnífica. E hoje, no nosso capítulo 7, nós vamos conhecer mais um personagem, que é o inspetor Javert. Diz o seguinte: à medida em que o tempo passa, o respeito de todos pelo Sr. Madeleine só faz crescer. Em 1821, dizer Sr. Madeleine em Montreal-sur-Mer gerava praticamente o mesmo efeito de encantamento que se pronunciar as palavras Monseigneur Muriel em Digne, lá em 1815. Os operários e as crianças a quem ele dava maior atenção chamavam-no de Pai Madeleine. E era esse título de que ele mais gostava. Até mesmo moradores de cidades vizinhas iam lá lhe pedir ajuda e lhe pedir conselho. Pairava no ar uma espécie de contágio de veneração, que em 6 anos se espalhou por todo o departamento. Havia, no entanto, naquela cidade um homem que não parecia ter sido tocado por esse contágio, como se um instinto incorruptível e imperturbável o deixasse imune a qualquer tipo de unanimidade. E o seu nome era Javert. Era um inspetor da polícia da cidade, que fora transferido de Paris para lá, sob a proteção de um secretário de ministro de Estado. Impossível dissociar a personalidade desse homem misterioso e de sua trajetória de vida. Ele era filho, esse homem a quem eu estou me referindo agora é o Javert. Ele era filho de uma cartomante que tinha. Cartomante é aquelas pessoas que leem cartas de baralho, leem tarô. Ele era filho de uma cartomante que tinha o marido nas galés. Olha só. A gente também já sabe que as galés são aquelas prisões do subterrâneo de barcos. O Jean Valjean, inclusive, esteve nelas, né? Pois bem, Javert havia nascido na prisão. Durante muitos anos, acreditou que jamais seria aceito pela sociedade. Ele costumava dividir os homens em dois tipos: os que acatam a sociedade, atacam a sociedade, e os que protegem a sociedade. Para ele, só era possível escolher um desses dois lados: ou ser mau e atacar a sociedade, ou ser bom e proteger a sociedade. Ao mesmo tempo, ele odiava profundamente a raça dos marginalizados, da qual fazia parte, mesmo contra a sua vontade. Eu vou dar uma paradinha aqui só para a gente falar um pouquinho sobre esse homem, vejam. Ele era um inspetor de polícia, ele conseguiu uma ascensão, ele conseguiu uma ascensão na vida, mesmo ele vindo de uma família bem de pouco favorecimento, digamos assim. Porque, como a gente viu, ele é filho de uma cartomante, que até nos dias atuais não são pessoas tão bem vistas. A gente sabe que uma boa parte da sociedade acha que as pessoas que vivem disso, de ler tarô, de tirar sorte, elas não são pessoas bem vistas. Apesar de eu, particularmente, não ter absolutamente nada contra. Mas sabemos que isso acontece. E o pai dele estava nas galés. Ele, Javert, nasceu na prisão e conseguiu ascender socialmente. Tem um cargo de muita responsabilidade e de visibilidade na cidade. Então, é um homem também respeitado.
Mas vejam, é, observem que a personalidade dele é muito diferente da do Jean Valjean. Enquanto que o Jean Valjean, depois de ter passado por todos os percalços da vida, ele conseguiu mudar completamente por dentro e por fora, o Javert não. O Javert é preconceituoso, o Javert ele é pré-julgador, digamos assim, já que aqui diz que ele separa a sociedade em duas partes. Ou você é bom ou você é ruim. Ou você é um atacante da sociedade ou você é um defensor da sociedade. E ele se sente super do lado dos defensores da sociedade e abomina qualquer pessoa que esteja à margem dela, seja por qual motivo for. Então vamos continuar aqui. Ou seja, e sem se dar conta que ele já foi, ele veio de uma família que vivia à margem da sociedade. Então, se ele que veio de uma família assim conseguiu modificar-se, por que as outras pessoas não? Só que ele não consegue ver as coisas dessa forma, como nós podemos perceber aqui na leitura. Mas vamos continuar. Com muito estudo e dedicação, ele ingressou na polícia. A sua ascensão foi relativamente rápida. Aos 40 anos, já exercia a função de inspetor. Javert era dotado de apenas 2 sentimentos bons, mas que fugiam do seu controle para insistir em levá-los ao extremo. Os sentimentos bons eram o respeito à ordem e o ódio à rebelião, ou seja, o ódio a qualquer tipo de conflito que pudesse ter. Todos os crimes para ele eram uma forma de rebelião. Do roubo de um pão até um assassinato em série. Ou seja, ele não conseguia... para ele, crime é crime. Ele não conseguia fazer uma diferença entre uma pessoa que pegou um pão por uma necessidade absurda, que estava vendo os sobrinhos morrendo de fome, a um homem que comete um assassinato deliberadamente. Então, para ele, um ou outro crime acabou a conversa. Então, quando a gente observa esse aspecto, a gente já consegue imaginar que este personagem, esse Javert, ele pode causar sérias complicações para o nosso protagonista. Mas seguindo. Suas convicções não admitiam exceção. Toda a sua vida poderia ser resumida em 2 palavras: velar e vigiar. Tinha orgulho do papel que havia escolhido para atuar e exercia sua profissão como devoto. Prenderia o próprio pai, se o visse fugindo da prisão. Denunciaria a própria mãe, se soubesse que ela tinha escapado do exílio. Infeliz daquele que atiçasse suas irrevogáveis suspeitas. Assim, se entende por que esse homem tinha um olho continuamente fixo no Senhor Madeleine. Toda vez que o via passar na rua coberto de bênçãos por todos, Javert costumava acompanhá-lo com o olhar, braços cruzados às costas, meneando de leve a cabeça, como quem diz: eu conheço esse sujeito de algum lugar. O próprio Senhor Madeleine já havia percebido aqueles olhos de ave de rapina sobre ele, mas parecia não dar muita importância. Tratava Javert como tratava todos, com amabilidade e que variavelmente deixavam o inspetor desconcertado. Claro, ele ficava o tempo todo observando com olhos maus o Jean, o Sr. Madeleine. E o Sr. Madeleine sempre o tratando maravilhosamente bem. Então, realmente, o deixava desconcertado mesmo. Houve uma vez, porém, que os estranhos modos de Javert deixaram Madeleine um tanto impressionado. Naquele dia, o prefeito passava por uma viela de terra quando avistou um grupo de pessoas. Ao se aproximar para saber do que se tratava, viu um senhor de idade chamado Fauchelevent sendo esmagado por uma charrete que havia tombado na lama. Esse tal Fauchelevent, vale dizer, era um dos raros amigos que o senhor Madeleine tinha. Um dos raros inimigos, digamos, desculpem-me, um dos raros inimigos.
E ele não gostava do senhor Madeleine porque, vejam, ele tinha inveja da fortuna e já tinha feito muita coisa ruim para prejudicar o senhor Madeleine, esse senhor que estava embaixo da charrete. Só que ele gritava, socorro! Gemia o velho debaixo das rodas com o peso do veículo sobre o seu peito. Me ajudem, pelo amor de Deus. Ninguém aí tem uma alavanca? Perguntou o pai Madeleine às pessoas em volta. E foram atrás de uma. Responderam um dos camponeses. Mas só que vai demorar um pouco. E o pobre do senhor lá, né, com aquele peso sobre o peito. E havia chovido muito na noite anterior. A rua se transformara numa lama densa e relativamente funda. A charrete afundava a cada instante mais, comprimindo cada vez mais o peito do velho charreteiro. Impossível esperar. Em 5 minutos, esse homem estará com as costelas completamente esmagadas, disse o senhor Madeleine aos camponeses que o olhavam. Eu vou dar uma paradinha aqui só para a gente fazer uma observação científica. Vocês lembram que quando a gente estudou ciências, a gente sabe que essa parte aqui, que chamamos de caixa torácica, essa parte aqui, ela serve para proteger aqueles órgãos internos, coração, pulmão, e que ela é uma parte, esses órgãos de que eu me referi, eles são órgãos muito sensíveis e de vital importância para nossa vida. Imagine a caixa torácica sendo esmagada e todo aquele peso da charrete, que é o que parece que estava muito pesada, esmagando este senhor. Não ia sobreviver, né? Então vamos voltar para o livro. Ainda há espaço para um homem passar ali embaixo e erguer a charrete com as costas. Eu dou 5 moedas de ouro para quem fizer isso. Isso foi o que o senhor Madeleine disse. Mas ninguém se mexeu. Eu dou 10 moedas de ouro. Aí é que o silêncio foi grande ainda, porque ninguém queria se arriscar. Vamos, eu dou 20 moedas, gente. Alguém ajuda esse senhor? Todos se entreolharam constrangidos pela falta de coragem coletiva. Não é boa vontade que faltam a esses homens, disse de repente uma voz. E o Madeleine virou-se e reconheceu Javé. É força. O que falta nesses homens é força, prosseguiu o inspetor com um ar de indiferença, mas sem tirar os olhos do prefeito. Em toda a minha vida eu conheci apenas um homem capaz de fazer o que o senhor pede. E ele era um condenado da prisão de Toulon. O senhor Madeleine, naquele momento, empalideceu, obviamente, que era dele que o Javé estava falando, né? Ao erguer a cabeça, seu olhar encontrou com o olhar de falcão de Javé, pousado sobre ele, como se estivesse analisando friamente. E estava, né? Enquanto isso, a charrete afundava e o senhor urrava de dor e de desespero. Vendo que ninguém se atrevia a salvá-lo, por mais moedas que ele oferecesse, e que a pá que o pessoal tinha ido buscar não chegava, o prefeito caiu de joelhos na lama, se posicionou debaixo da charrete e houve um momento de terrível silêncio e de espera. O senhor, que estava embaixo da charrete, o Fauchovente, balbuciou. Pai Madeleine, não faça isso. O senhor vai ser esmagado junto comigo. O senhor Madeleine não disse uma só palavra. De repente, sob o olhar incrédulo de todos os presentes, a charrete começou a se mover lentamente até que as rodas começaram a sair da lama. Rápido, ajudem, ele gritou. O seu berro pareceu despertar a multidão. 10 homens imediatamente se precipitaram para ajudá-lo a erguer aquele veículo. E o velho Fauchovente estava salvo. Ao fim daquela prodigiosa demonstração de força e coragem, o senhor Madeleine levantou-se devagar, ofegante e banhado de suor, com as suas roupas enfrangalhadas, cobertas de lama, e todos choravam, inclusive o velho que beijava os joelhos, chamando o senhor Madeleine de Deus. Já ele tinha no rosto uma certa expressão de sofrimento, mas de felicidade. E enquanto fixava o seu olhar tranquilo em Javert, por sua vez, este não tirava os olhos de cima dele. Então,
terminado o capítulo 7º, deixa eu colocar aqui o 8, vimos aí as contradições da vida. Jean Valjean, hoje o senhor Madeleine, mudou completamente, enquanto esse outro senhor, defensor da lei, não mudou nada. Não, os infortúnios que ele passou na vida, a infância terrível que ele teve, não o fez mudar. Na verdade, o piorou, porque ele conseguiu uma ascensão, como a gente já falou, ele conseguiu um cargo de confiança e de importância, e ainda assim ele continua bem amargo. E, ao que se percebe, ele descobriu quem é o Sr. Madeleine. O que ninguém na cidade sabe, ele agora sabe. Aí vamos ver o que ele vai fazer com essa informação agora, já que ele não é um homem bom. Então, aguardem a leitura de amanhã e a gente se vê à tarde na nossa aula. Meus amores, um grande beijo e até às 14 horas, tá bom?